heróis da cruz, como o Filas, Patrício, Colombo, Agostinho, Willibrord e Bonifácio. Entre mentes, o maometismo bane a luz do Evangelho de muitas terras da Ásia e África. Vem a seguir o período da Idade Média, de Carlos Magno até Lutero, 800 a 1517. A Noruega, a Islândia, a Groenlândia são evangelizadas e os eslavos orientais convertem-se a essa massa ao cristianismo. Convertem-se em massa ao cristianismo. As cruzadas expedições, que originalmente intentou desferir vingança sobre o maometismo, acabaram sendo tanto um obstáculo quanto uma ajuda à propagação da verdade. Durante o período de 1792, surgem muitas sociedades missionárias e o evangelho é levado mais para o oeste. Lembramos John Eliot. Tempo atrás, ninguém ia acreditar, mas tá aqui. John Eliot, o apóstolo aos índios na América do Norte e aqueles que seguiram seus passos. E assim chegamos ao período moderno de 1792 até o presente. É no ano de 1792 que William Carey, durante uma conferência de ministros, propôs o debate do tema: o dever dos cristãos de empreender a divulgação do Evangelho entre as nações pagãs. Em 31 de maio desse mesmo ano, esse homem realmente grande prega seu famoso sermão missionário, baseado em Isaías 54, 2-3. Como resultado, e com o entusiasmo que ele suscitou, missionários são enviados a países distantes, de modo que a Índia, a Ásia Sul-Oriental, a China, o Japão, a Coreia, nações que são alcançadas a partir da América do Norte, através do Grande Pacífico, avançando para o Ocidente, recebem o Evangelho. A obra ainda não está completa. Ainda hoje dificilmente se pode dizer sem restrição com o coração da África, da Ásia e da América do Sul tenha sido completamente penetrado, mas também não se pode negar que a profecia do nosso Senhor está próxima de seu cumprimento. Considere este fato importante. 70 anos atrás, a Bíblia como um todo, ou em parte, havia sido traduzida para apenas 300 línguas. Atualmente ela está traduzida para cerca de 1.400 línguas e dialetos. E a obra ainda prossegue, na verdade, mais vigorosamente do que nunca, porque muitos fatores se combinam para levá-la ao seu término. Não se deve supor, contudo, que o mundo vai melhorar mais e mais até o próprio momento da chegada de Cristo. Se é possível chamar a pregação do Evangelho a todas as nações de um primeiro sinal preliminar do retorno de Cristo, o segundo sinal preliminar está agora para ser indicado. Como já foi demonstrado, ele abrangerá um período de tempo muito mais breve. Apocalipse 20.3. Quanto a isso, deve-se também enfatizar que, com toda a probabilidade, o fim da era do Evangelho e o início da grande tribulação se sobrepõem. Como também já ficou demonstrado ao descrever o breve período da grande tribulação no encerramento da história, terminando com o juízo final, Jesus está pintando tudo isso com as cores tomadas por empréstimo da destruição de Jerusalém pelos romanos. Com isso em mente, passemos ao próximo estudo. 3. A grande tribulação, versículo 15 ao 16. Ora, quando virem o sacrilégio desolador, o qual foi falado pelo profeta Daniel, em pé no santo lugar, aquele que lê entenda, então que os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Jesus havia dito: eis que a sua casa ficará deserta. Eu solenemente lhes asseguro que não ficará pedra
não ficará pedra sobre a outra sem que seja derrubada. Os discípulos haviam reagido com a pergunta: dize-nos quando isso acontecerá e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Mateus 24:3. No tocante aos erros implícitos nesta pergunta, como se o final dos tempos se seguisse imediatamente a queda de Jerusalém, Jesus corrige os discípulos quanto a esse fato. Ele já havia mostrado que muitos distúrbios ocorrerão e que o período mais extenso de proclamação do Evangelho, intervirá antes que chegue o dia de sua vinda. Quanto à primeira parte da pergunta, considerada isoladamente, quando sucederá este sinal de Jerusalém de seu templo? Jesus a ele responde agora, mas de maneira tal que a resposta é apropriada para mais de um só evento na história. À guisa de introdução, ela era apropriada para os dias imediatamente referidos por Daniel, especialmente Daniel 11:31, em concordância com a predição desse profeta, Antíoco Epifânio, 175-64 a.C., inconsciente de estar cumprindo uma profecia, erigiu um altar pagão sobre o altar do holocausto, contaminando assim a casa de Deus. Isso ocorreria havia muito tempo. Todavia, Jesus diz: quando virem um sacrilégio desolador, demonstrava a seus discípulos que o oráculo divino pode aplicar-se a mais de uma situação histórica. O sacrilégio que resulta na desolação da cidade e do templo acontece mais de uma vez na história. Que todos quantos leem a profecia de Daniel compreendam isso. Assim como no passado os lugares santos do Senhor haviam sido profanados, assim ocorrerá outra vez. E de fato aconteceu quando os exércitos romanos, com a imagem do imperador em suas bandeiras, uma imagem e um imperador adorados por eles, puseram um cerco à cidade de Jerusalém, Lucas 21:20. Mas assim como o altar pagão e o suíno oferecido nele, no próprio templo do Senhor, no segundo século a.C., apontava para as legiões idólatras de Roma, assim estas, de sua parte, prefiguravam a grande e final violação de tudo quanto é sagrado praticada pelo Anticristo. É por essa razão que nos versículos 29 a 31 Jesus pôde dizer: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, com poder e grande glória. Voltando agora à segunda aplicação da profecia, isto é, aos dias anteriores da queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos chegariam e profanariam o lugar santo, ou seja, o solo que com sua cidade santa e santo templo havia sido historicamente sagrado ao Senhor. Jesus adverte a seus seguidores que quando isso ocorresse, os que estivessem na Judéia fujam para os montes. Lucas 21:20. Não devem tentar entrar em Jerusalém, imaginando que o Senhor jamais permitiria fosse ela tomada. Em vez disso, os que ainda estivessem na cidade e tivessem a oportunidade de fugir deveriam fazê-lo imediatamente. Os que habitassem nos campos da Judéia devessem unir-se a eles em fuga para os montes. Quanto ao cumprimento, sabemos que os judeus, em geral, se precipitaram em entrar em Jerusalém, resultando num horrível banho de sangue. O que aconteceu, porém, aos cristãos? Levaram em conta a exortação de Cristo para fugirem para os montes? Segundo muitos comentaristas, sim, e finalmente se refugiaram em Pela, na Pérea. Com o fim de substanciar sua opinião, esses comentaristas apelam para a afirmação de Eusébio.
Em contrapartida, as pessoas da igreja de Jerusalém receberam a ordem por meio de um oráculo dado por revelação antes da guerra. Aqueles na cidade que eram dignos dessa revelação, que saíssem e fossem morar numa das cidades da Pérea, chamada Pela. Segundo Epifânio, o êxodo da cidade e a fuga para Pela começaram imediatamente antes que os romanos pusessem cerco a Jerusalém. Os estudiosos que dedicaram atenção especial à história antiga da Igreja de Jerusalém duvidam desse relato do quarto século depois de Cristo. Eles nos garantem que, letra A, para fugirem para Pela, naqueles dias, os crentes teriam de abrir caminho por entre as linhas dos soldados romanos. B, as pessoas que ficaram em Pela estavam dominadas de amargo ódio contra todos os judeus, inclusive judeus cristãos. Letra C, Pela não poderia ter servido de albergue para todos os refugiados. E D, se a fuga houvera sido intentada um pouco antes dessa data, os cristãos teriam caído nas mãos hostis dos judeus fanáticos, lutadores pela liberdade. Pela não é mencionada em parte alguma na Escritura, com referência à obediência dos crentes à instrução de Jesus para fugirem para os montes. Não diz para Pela, não há informação fidedigna. Esperamos que muitos hajam obedecido a essa advertência urgente e amorosa que prossegue assim. Versículo 17 e 18. Aquele que suceder estar no telhado, não desça para pegar as coisas. O que estiver em sua casa e aquele que estiver no campo, não volte para apanhar seu manto. O homem que está sobre o teto plano, de onde pode descer por uma escada externa para fugir para os montes, tão rapidamente quanto possível, não deve, após descer, entrar na casa para apanhar seus pertences. Semelhantemente, o trabalhador que está vestido apenas com sua túnica e está trabalhando no campo não deve regressar do campo à sua casa, senão que deve imediatamente tomar o rumo dos montes. Em qualquer dos casos, a delonga poderia significar ser capturado, ter de voltar ou até mesmo ser morto. O coração compassivo do Nosso Senhor, revelado em tantas ocasiões anteriores, como se encontra registrado neste Evangelho, é profundamente comovido por duas considerações adicionais. Letra A, a situação difícil das mulheres, e B, as dificuldades para se viajar no inverno e nos sábados. Versículo 19. Ai, porém, daquelas que estiverem grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Quanto a isso, deve ter-se em mente que essa terna solicitude pelas mulheres com criancinhas foi revelada por Cristo nos dias em que as mulheres eram vistas com menosprezo. As palavras pronunciadas fluíram dos lábios do mesmo Filho do Homem, que externava especial benevolência pelas viúvas, pelas mulheres que viviam ou haviam vivido em pecado. E no momento de sua crucial agonia por sua própria mãe, é a ele para quem as mulheres de hoje devem volver-se em busca de auxílio e conforto. 20. Orem para que sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado. Mesmo naquele clima, o inverno tem seus dias frios. Além disso, é a estação chuvosa, a neve especialmente, nos montes para onde Jesus havia ordenado a seus seguidores que fugissem, e mesmo mais para baixo não podia ser inteiramente excluída. Macabeus 3:22. Viajar no sábado era difícil. É evidente que mesmo os rabinos permitam a fuga no sábado, quando uma pessoa corria perigo de perder sua vida. E o próprio ensino de Cristo no tocante à observância do sábado, Mateus 12:11 e Marcos 2:27, foi suficientemente generoso em dar permissão para a fuga nesse dia.
Mas as muitas regras e regulamentações forjadas pelo homem, por meio das quais os escribas e fariseus haviam criado a impressão de que o homem fora deveras feito para o sábado, tinham resultado na recusa por parte de muitos austeros observadores do auxílio solicitado pelos necessitados. Portanto, o Senhor insta com seus discípulos a orarem para que não tivessem de fugir no inverno nem no sábado. Com o trecho que vem imediatamente a seguir, se faz evidente, uma vez mais, que para Jesus a transição da segunda para a terceira aplicação da predição de Daniel era tão fácil como da primeira. A tribulação experimentada pelo povo de Deus durante o reinado de Antíoco Epifânio, para a segunda, a ênfase em relação à queda de Jerusalém. Versículos 21 e 22. Porque então haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá novamente, e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Quanto à grande tribulação a que Jesus aqui se refere, requer-se prudência, Apocalipse 7,14. Também fala de uma grande tribulação, trata-se da mesma? Eis a resposta: não. Segundo o contexto de Apocalipse 7, o indica. O termo é usado ali num sentido muito mais geral, em razão de sua fé ser muito genuína. O Filho de Deus experimenta tribulação durante sua vida terra. João 16,33, Romanos 8,18, 2 Coríntios 4,17, 2 Timóteo 3,12. Mas Jesus aqui está falando de uma tribulação que caracterizará aqueles dias, tribulação tal como jamais houve e jamais haverá novamente, um breve período de horrível angústia que ocorrerá imediatamente antes de sua vinda. É o mesmo período mencionado também em Apocalipse 11, 7 a 9. Por amor dos eleitos de Deus, ver meu comentário sobre Efésios 1:4, a fim de que nem todos tenham uma morte violenta, os dias dessa tribulação final serão encurtados. Aqui também se faz manifesto o amor de Deus. Quase nem é preciso acrescentar que não se interpreta honestamente o conceito dessa tribulação, a qual precede imediatamente o fim da história do mundo e excede a qualquer outra angústia em sua intensidade, se for aplicada somente às dores experimentadas durante a queda de Jerusalém. Jesus prossegue, 23 e 24. Naquele tempo, se alguém lhes disser: olhem, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não creiam nele, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e milagres. Aqui está realização, é raro aqui escrito. Realizarão grandes sinais e milagres, visando enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Em relação à queda de Jerusalém, e certamente também em relação aos fins dos tempos, haverá quem alegue que Cristo já veio, até o ponto de indicar o local onde ele aterrissou. Jesus adverte seus discípulos para que não creiam em tais enganadores. Alguns deles fingem ser Cristo, os pseudo-cristos. Os demais, os pseudo-profetas, dizem que aquela pessoa é o Cristo. Por meio de uma poderosa exibição de letrar sinais, feitos supernaturais, que não glorificam aquele que os realiza, mas sim aquele que confere o poder. E B, prodígios ou maravilhas, os mesmos feitos assombrosos, considerados agora por seu caráter inusitado e por seu efeito sobre os espectadores. Esses enganadores tentarão desencaminhar, se possível, até mesmo os eleitos. Quanto aos eleitos, ver meu comentário sobre Efésios 1:4, o que fica implícito é que é impossível ter sucesso o esforço de enganar os eleitos de Deus, de tal modo que até o dia de sua morte pareçam estrelas errantes. Ver meu comentário sobre Filipenses 1:6, a pequena frase consoladora de apenas 3 palavras no original. 25. Vejam o que eu lhes tenho dito antecipadamente. Literalmente, olhem, lhes prediz, nos lembra os dizeres semelhantes de Cristo em João 3,19. Com muito amor, o Mestre faz provisão para seus discípulos
quando a feroz tribulação chegar, eles não terão como dizer: que coisa estranha e inesperada, porque o Senhor não nos preparou para isso. Porque Ele não nos avisou? Uma vez sendo avisados de antemão, os discípulos não se sentirão indevidamente perturbados quando a predição se cumprir. De fato, sua fé em Jesus até mesmo se confirmará. Versículo 26. Portanto, se alguém lhes disser: olhem, ele está no deserto, não saiam para lá. Olhem, ele está dentro de casa, não creiam neles. Alguns, tendo João Batista em mente, concluem que o deserto é o local onde o Messias deve ser encontrado. Outro nos quartos interiores, como se o Cristo fosse apenas para uns poucos iniciados. O chefe de uma fraternidade privativa, não se revelando a ninguém mais. O fato é que a verdade é precisamente o oposto. Naquele dia não será necessário sair em busca do Cristo, como se fosse para ser encontrado em algum árido deserto ou em algum canto escuro. Eis o fato. 27. Pois como o relâmpago sai do oriente e reflete sua claridade no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Para Filho do Homem, ver comentários sobre 8:20. É mister que se diga uma palavra sobre o importante termo vinda, parousia em grego. Às vezes é usado no sentido não técnico de presença. Ver 1 Coríntios 16:17, 2 Coríntios 10:10, Filipenses 1:26. Letra B, vinda, advento ou chegada, 2 Coríntios 7:6, 2 Tessalonicenses 2:9. Em outras passagens, vê especialmente Mateus 24:3 e etc. O termo refere-se ao retorno ou advento do Senhor, sua segunda vinda, com o propósito de abençoar seu povo com sua presença. Esse significado pode ser visto como uma modificação do sentido chegada ou visita do rei ou imperador. Então, o sentido da comparação é este. Assim como o relâmpago produz um resplendor tão brilhante como pode ser nitidamente visto de um ao outro extremo do céu, assim a vinda de Cristo será de tal modo pública que todo olho verá. Apocalipse 1:7. Quanto ao termo dessa vinda e uma de suas razões, note o versículo 28. Onde houver o cadáver, assim se ajuntarão os abutres. João 39:30. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Vê também Lucas 17:37. Os abutres se precipitam sobre um cadáver. Quando o mundo moral e espiritualmente se degenera a tal ponto que se assemelha a um cadáver em decomposição, noutros termos, quando o Senhor julga que a taça do mundo está transbordando de iniquidade, Gênesis 15:16, Apocalipse 14:18, então, e não antes disso, Cristo virá para condenar esse mundo. Então sua vinda se torna uma necessidade divina. A tribulação final, durante a qual os perversos sujeitarão os filhos de Deus, é aquela que deixará o mundo maduro para o juízo. Por isso é que imediatamente depois da mais grave de todas as tribulações, o Filho do Homem chegará. O sinal e a vinda. Diante do fato de que o que agora se segue está profundamente radicado nas profecias e que deve ser interpretado à luz do estilo que é característico desse tipo de literatura, imediatamente se seguem as referências mais importantes do Antigo Testamento e umas poucas do Novo. 29:31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:10b, 3:4, tem Hebreus 3:15, 4:14, Apocalipse 6:12, Isaías 34:4, Apocalipse 6:13, as estrelas cairão, né? Então Isaías 34:4 e Apocalipse 6:13. Os poderes do céu serão abalados, Isaías 34:4, Joel 2:10, Ageu 2:6, Lucas 21:25, Apocalipse 6:12.
E então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão. Zacarias 12:10, Apocalipse 1:7. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Daniel 7:13 e Mateus 16:27. E ele enviará seus anjos com o som de forte trombeta. Isaías 27:13, Mateus 3:41, 1 Coríntios 15:52, 1 Tessalonicenses 4:16, 2 Tessalonicenses 1:7. E eles ajuntarão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, Deuteronômio 30:4 e Zacarias 2:6. O quadro é muitíssimo vívido. Enquanto a terra é banhada com o sangue dos santos, na mais terrível tribulação de todos os tempos, repentinamente o sol se escurece. Naturalmente que a lua também cessa de produzir sua luz. As estrelas se desviam de suas órbitas e correm para a sua destruição. Elas caem do céu. Os poderes do céu são abalados. Ouve-se sons terrificantes. O rugido do mar e suas ondas causam perplexidade no seio da humanidade. O povo desmaia de medo e com pressentimento do que começa a acontecer no mundo. Lucas 21, 25 e 26. Em relação a este quadro apocalíptico, deve-se evitar uma interpretação estritamente literal. Até que esse panorama profético se transforme em história, é provável que não teremos como saber o quanto dessa descrição deve ser considerado em termos literais e quanto em termos figurativos. À luz de 2 Pedro 3,10, é evidente que algo disso deve ser considerado literalmente. Sem dúvida que haverá um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21. A grande mudança que ocorrerá pode ser assim descrita. Letra A. O universo terá sido completamente purificado por uma grande conflagração, 2 Pedro 3,7. Letra B. Estreitamente ligado a essa conflagração haverá um rejuvenescimento. O fogo não destruirá completamente o universo. Ainda serão os mesmos céus e a mesma terra, porém gloriosamente renovados, segundo explicado em 2 Pedro 3,13 e Apocalipse 21:5. Não só os filhos de Deus irão para os céus, mas o próprio céu, por assim dizer, virá para eles. Ou seja, as condições de perfeição que prevalecerão no céu serão encontradas por todo o universo de Deus, agora rejuvenescido. Letra C. Essa maravilhosa transformação pode também ser considerada como uma autorrealização, uma poderosa mudança pela qual o reino orgânico alcança sua completa autoexpressão e liberdade. Esse pensamento surge em sua maior beleza em Romanos 8:18-22. Nessa passagem, o apóstolo declara que atualmente a criação está sujeita à vaidade. Ora, esse termo, vaidade, não tem o significado que comumente lhe atribuímos. O termo como usado aqui no original não significa orgulho superficial ou ares de elegância. Não tem referência a um exibicionismo ambicioso, como quando dizemos que indivíduo convencido. Ele significa futilidade, falta de eficiência. Compare a expressão vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 2:12-8. Indica que o tempo presente, em consequência do pecado, a natureza não chega à sua autorrealização ou autoexpressão. Suas potencialidades estão encerradas, limitadas, confinadas. Está sujeita a um desenvolvimento controlado. Ainda que tenha aspirações, não se pode concretizar. Ainda que floresça, não atinge a frutificação. Pode ser comparada a um homem muito forte, um campeão mundial de luta de boxe, mas de tal forma ocorrendo que não tem como usar suas tremendas potencialidades. A maldição das doenças vegetais dizima as colheitas. A perda é estimada em milhões de dólares por cada enfermidade
Que dia glorioso será quando todas as restrições devidas ao pecado forem removidas. É quando essa maravilhosa criação chegará à sua condição perfeita, alcançando a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e não mais estiver sujeita à futilidade. Letra D. Finalmente, e isso procedente, essa transformação incluirá a harmonização. No presente, a natureza pode ser descrita como ferozmente selvagem, a carência de paz e harmonia, mas então toda a natureza gloriosamente transformada cantará, por assim dizer, uma sinfonia. Reinará concórdia e harmonia por toda parte. Haverá variação naturalmente, porém, em uma deleitosa combinação de sons, de modo que o efeito total será a unidade. E a profecia de Isaías 11:6-9 alcançará seu final cumprimento. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão, o novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Observem, além do mais, que as convulsões descritas aqui em Mateus 24 não fazem a raça humana desaparecer. Hoje, por meio de livros e artigos, somos mantidos informados de que essa ou aquela bomba poderosamente destrutiva varrerá completamente a humanidade. Há também cientistas que nos garantem que o Sol gradualmente perderá sua massa, portanto também sua força gravitacional, e como resultado a Terra começará a retroceder e afastar-se cada vez mais da órbita solar e de seu calor. Os ventos gelados, acompanhados de cerradas nevascas, farão com que a raça humana morra de frio. Entretanto, segundo a outra teoria, algum dia um corpo celeste, chamam-no estrela ou fragmento estelar, cairá sibilando sobre nosso planeta. Mesmo antes que toque a terra, os edifícios e casas por toda parte se converterão num mar de chamas e todos morrerão calcinados. Em consonância com a passagem, porém, que estamos estudando, 1 Tessalonicenses 4,17, quando Jesus voltar, ainda haverá pessoas na terra. As almas que já estão no céu recuperarão seus corpos e imediatamente se reunirão com os filhos de Deus que ainda estão na terra. Repentinamente, uma luz brilha do céu. Aparece o sinal, o que precisamente é esse sinal por meio do qual os crentes saberão que Jesus está para levar seus filhos consigo. Há quem imagine que aparecerá no céu uma marca ou um emblema especial, por exemplo, uma cruz gigantesca. Nada, porém, existe que de alguma forma sugira isso. Muito mais provável é o parecer de que o próprio aparecimento do Filho do Homem sobre nuvens da glória é em si o sinal, o único e grande sinal final visto pelo prisma da terra. A brilhante automanifestação de Cristo será um sinal de que ele está para descer com o fim de encontrar-se com seu povo enquanto sobe para se encontrar com ele nos ares. Essa explicação desfruta de algum apoio do fato de que, enquanto Mateus diz, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Marcos e Lucas omitem a palavra sinal e simplesmente dizem: e então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, ou numa nuvem com poder e grande glória. Devemos nos lembrar também que o Senhor disse a seus discípulos que a indicação de que a desolação de Jerusalém estava às portas não seriam as guerras ou os rumores de guerras, as fomes e os terremotos, e sim seria o aparecimento do visível dos exércitos hostis, pondo cerco a Jerusalém, o que marcaria o fim da cidade. Lucas 21:20.
Portanto, em ambos os casos, estamos tratando com um espetáculo visível e repentino, mas quando Jesus aparecer em majestade, circundado por uma multidão de anjos sobre nuvens de glória, esse será para seu povo um sinal em mais um aspecto. Não só significará que agora, com toda certeza, se realizarão as bodas do Cordeiro, mas também que significará que esse Jesus é verdadeiramente o Messias das profecias, porque o modo glorioso de seu aparecimento corresponderá precisamente com o predito acerca do Messias, Daniel 7:13 e Mateus 26:64. Essa glória que marcará seu aparecimento será um sinal, uma prova definitiva da complacência de Deus em seu Filho e da justiça da causa daquele que uma vez foi o varão de dores, experimentado em aflições. Em cumprimento da profecia de Zacarias, todas as tribos da terra então se lamentarão. Cônscios de sua própria condição perdida, golpearão seus peitos, aterrorizados pela exibição da majestade do Cristo em toda a sua glória, em cumprimento da profecia de Daniel. O terror dos iníquos a que se faz referência em Zacarias 12:10, Apocalipse 1:7, é vividamente descrito em Apocalipse 6, do 15 ao 17. O aspecto positivo ou consolador do retorno de Cristo é novamente enfatizado por meio das palavras: e enviará seus anjos e reunirão seus eleitos. Ver comentário 13:41. Notar também com clangor de trombetas. É evidente que o retorno do Senhor será tanto ouvido como visto. Isso é evidente, a menos que alguém adote o princípio de interpretação de que essas passagens sobre a segunda vinda não comunicam sentido algum. Na verdade, há intérpretes que, à luz do fato de que a Bíblia às vezes emprega linguagem figurada, adotam a posição de que não podemos saber absolutamente nada acerca desses eventos escatológicos. Para eles, esses preciosos parágrafos nos quais o Espírito Santo revela o futuro não comunicam nenhum significado. Isso, porém, é um tremendo absurdo. A Escritura foi escrita para ser entendida, e quando ela afirma: ele enviará seus anjos com grande clangor de trombetas, o sol descerá do céu com aclamação, o Senhor, descerá do céu com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Certamente deve significar pelo menos isto, que um som retumbante realmente permanecerá o universo. Não é necessário pensar em uma trombeta real literal. Que forças da natureza o Senhor usará para produzir este som é algo que não nos foi revelado. Este fato não deve ser posto em dúvida. Para os crentes, este som será cheio de alegria. Ele anunciará a vinda daquele a quem com alegria proclamam como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será o cumprimento da ordenança das trombetas que se encontra em Levítico 25, e proclamará a liberdade através de todo o universo para todos os filhos de Deus, seu jubileu eterno. Ora, segundo a Escritura, quando a trombeta soar, grandes eventos estão para acontecer em rápida sucessão. Os anjos reúnem os eleitos dos quatro ventos, isso é, de todos os lugares. Com qual propósito? Ver 25, 31 a 40. O quadro bíblico é como se segue: quando o Senhor começar a descer, as almas dos redimidos deixarão suas moradas celestiais. 1 Tessalonicenses 4,14. E se reunirão aos seus respectivos corpos. Os santos que ainda estiverem vivos na terra no momento do retorno de Cristo serão transformados num momento, no piscar de olhos, 1 Coríntios 15:52, e todos os santos, os ressurretos e os transformados agora saem ao encontro do Senhor, 1 Tessalonicenses 4:17, e estarão para sempre com ele. Eis uma doutrina de grande conforto. Ver também Filipenses 3:20 e 21, 2 Timóteo 4:8, Tito 2:13 e Apocalipse 19:6. Versículo 32 e 33.
Versículo 32 e 33. Ora, da figueira se aprende esta lição. Assim que seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem isso, saibam, pois, que está próximo às próprias portas. Em Isaías 34:4, uma das passagens em que provavelmente esteja radicada a linguagem dos versículos 29 e 31, as convulsões da esfera da natureza, o céu desaparecendo como um rolo quando se fecha abruptamente, Apocalipse 6:14. E as estrelas caindo do céu são comparadas com as folhas caindo da figueira. Essa pode ser a razão porque, como relatou Mateus, Jesus, tendo falado um momento antes acerca da comoção dos poderes do céu, simbolizados por uma figueira açoitada pelo vento, agora tira uma lição dessa mesma árvore. Deve haver alguma razão porque é especialmente da figueira que o mestre começa a falar agora. Seja como for a lição, no original ocorre a palavra parábola. Esse termo, porém, é usado aqui no sentido bem geral de uma comparação instrutiva, é clara. O ramo novo e tênue e as folhas novas indicam a aproximação do vento. Não pode haver dúvida sobre isso. Jesus agora declara que quando tudo isso, literalmente todas essas coisas, for visto, então isso está perto às portas. Tudo isso deve referir-se ao cumprimento das várias predições, até onde esse cumprimento pode ser testificado pelos discípulos. Note bem, quando virem tudo isso, foi com referência à predição de Cristo, de que não ficaria uma pedra sobre outra no templo, que os homens lhe haviam perguntado: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Vê o versículo 3. Com referência ao surgimento de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, etc. Eventos estes que realmente começaram a suceder antes e em relação com a queda de Jerusalém. Jesus havia dito tudo isso, porém, é só o início das dores. É natural, pois, interpretar o versículo 33 no sentido em que quando os discípulos vissem tudo isso, pois algumas destas coisas, inclusive mesmo o cumprimento